Você precisa confiar. Você precisa se lançar. Ser pai é uma série de coisas, de ser cuidado, ser disciplinado, ser orientado, ser amado. Eu, na minha experiência como filho, eu sempre senti isso do meu pai. O meu pai sempre mostrou para mim e para os meus irmãos que ele estava numa prateleira mais alta, bem mais alta do que os meus amigos. Então, é o que eu procuro fazer hoje para os meus filhos, é mostrar que existe uma diferença de amizade, de pessoas legais ou aquilo, e existe aquele que é pai. Eu sou pai, eu tive um pai, tenho um pai, e eu quero ser esse pai para os meus filhos. E assim Deus é. Ele é aquele que ama infinitamente, aquele que nos ama, como a Bíblia diz, de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Ele nos ama de forma radical, mas de forma radical também ele nos disciplina, ele nos poda, ele nos coloca no caminho, ele cuida, ele orienta. Então, o ser pai é esse mix de coisas, não é simplesmente colocar a mão na cabeça e sempre estar ali apoiando a pessoa estando certo ou estando errado. Então, ser pai é dizer não na hora que precisa dizer. Uma vez eu estava com meu filho na praia e eu disse para ele, eu falei, filho, olha, o amor do mundo hoje diz o seguinte, que você está aqui com seu carro, curtindo a vida, bebe um pouco mais, bate com o carro, mata alguém, e aí chega o paizão, super bom, passa a mão na cabeça. Não, é assim, eu também já fiz besteira na minha adolescência, na minha juventude. Vai lá, suborna o policial, né, e diz, olha, faz aí, muda a cena do crime, muda a cena do que aconteceu, porque meu filho não pode pagar por isso. Esse é o amor que muita gente vê hoje acontecendo. E eu disse para ele, eu falei, mas esse não é o amor de Deus, esse não é o amor que meu pai me ensinou e esse não é o amor que eu tenho para você. O amor de Deus é que se isso acontecer, a gente tem que chegar, olhar e falar, filho, você vai pagar tudo, eu vou lá na delegacia com você, mas a parada é tua, é você que tem que assumir isso daí. Então, esse é o papel do pai, de amar, mas de não deixar que as responsabilidades do filho sejam deixadas para trás ou passar a mão na cabeça do filho. E a Bíblia diz que o amor não falta com a verdade. E o pai é exatamente isso. Ele não falta em nenhum momento com a verdade. Ele sabe falar o sim alegremente e ele sabe falar o não também alegremente, porque o filho tem que simplesmente aprender a confiar naquilo que o pai está direcionando para a sua vida. Eu creio que ser pai é lançar os seus filhos no seu destino. Foi assim que Deus fez com Jesus, é assim que Deus faz comigo, é assim que eu faço com os meus filhos. Ele tem o discernimento e ele fala, filho, vamos por esse caminho, você precisa caminhar por essa estrada. E assim sendo, a gente vai ver os frutos lá na frente. Foi assim com meu pai, em determinado momento da minha vida, meu pai não é músico, minha mãe não é música, meus irmãos também, tio, ninguém da minha família. E simplesmente um dia eu cheguei na minha casa e estava lá um violão, e cheio de revistas que se compravam na banca de jornal, que essas revistas ensinavam como tocar violão. E o meu pai virou para mim e falou bem assim, filho, isso aqui é para você aprender e isso aqui são os métodos que você tem que fazer. E naquela hora, assim, eu muito furioso, virei para ele e falei bem assim, pai, eu odeio música, eu não gosto de música. E de fato eu não tinha nada com música, eu não gostava nem na igreja de cantar, assim. E ele falou, não, mas a gente não faz tudo aquilo que a gente gosta. A gente tem que aprender a fazer certas coisas na vida que não são erradas, mas a gente não gosta muito, mas a gente tem que aprender. E aquilo ali ele pegou e eu fui relutante com ele. E eu lembro uma história engraçada que eu sempre conto,
e talvez alguns até se escandalizem com isso, mas ele também, junto com o violão, ele comprou um cinto e ele foi atrás da minha porta e ele pregou aquele cinto ali para eu ficar olhando e ele virou para mim e falou bem assim: olha, você tem duas opções, ou você toca o violão ou isso aqui toca em você, então você tem que aprender. E eu fui aprendendo e hoje eu estou aqui. Então eu creio que o Pai tem essa coisa sobrenatural, que eu creio que é Deus que dá, que são coisas que ninguém está vendo, que ninguém está olhando, ninguém acha que aquela pessoa dá para aquilo ou tem essa inclinação natural para aquele talento ou para aquele outro. Mas o Pai, ele consegue isso dado por Deus. Eu creio que Deus consegue, Deus concede isso aos pais. Então, na medida que todo pai for pedindo. Então foi assim comigo, é assim que eu procuro ser com os meus filhos e, na verdade, é assim que Deus é. Ele cuida, Ele trata, Ele perdoa, Ele ama, mas Ele nos mostra as consequências de tudo aquilo que a gente faz de errado. Ele nos aceita, Ele vê os nossos erros, Ele consegue nos amar mesmo com a gente, com os nossos erros, mas Ele não nos deixa fugir da responsabilidade que nós temos no nosso dia a dia. Então, para mim, isso é realmente ser pai. Você precisa